Fala galera, tudo beleza? Aqui é o André. E aqui é a Cris. E esse é o Pink. E ele é o astro do nosso vídeo de hoje. E a gente vai contar a história como ele veio lá do Brasil, de Blumenau, aqui em Chicago, nos Estados Unidos. Então, Bora lá. bora lá. Então, tu que participou mais ativamente desse processo, por onde começamos? Então, na verdade, quem trouxe o Pink pra cá, para os Estados Unidos, foi a minha irmã, não fui eu. Eu vou estar repassando uma série de passos que foram executados pela minha irmã, né? Que foi ela que fez. Obrigada. O que aconteceu é que a gente, quando decidiu, né, que a gente ia vir pra cá, quando estava tudo certo, a gente tentou trazer ele. E aí a primeira dica, a gente comprou nosso voo, a gente não fazia ideia, né, de como, se teria alguma... É verdade, né? Vamos começar falando o que falhou, o que deu errado primeiro. É a primeira vez, né? A gente não sabia que teria algum problema, algum impedimento com as passagens. Então, quando a gente foi ligar, fazer a reserva, eles falaram que eles não aceitam animais com voo que tem passagem de voo fretado. Então, assim, a gente não fazia a menor ideia, porque a gente comprou toda a nossa viagem com uma única empresa, que era a Air Canada. E aí a gente comprou tudo, desde saindo de Navegantes até, né, tudo certinho. Só que no meio disso, desse processo de Navegantes até São Paulo, não tem a Air Canada, então eles fretam o voo pela Gol. Mesmo a gente fechando tudo com a mesma empresa, quando a gente foi ligar, eles falaram, não, o voo é fretado, a gente não aceita animais quando o voo é fretado. A gente, não, mas como assim? Então essa é a primeira dica, se confere, checa certinho, se mesmo que tá com o nome da mesma empresa, se tem algum voo que é fretado por essa empresa, que daí não pode, eles não aceitam de jeito nenhum levar animal. E aí depois veio o nosso erro fatal, né? Daí a gente tá, ok, desencanamos tristemente, pensando, a gente não vai ter como levar ele. Então a gente deixa ele com os meus pais ou com a minha irmã, que ia ficar com ele, e aí depois quando eles vão, eles levam, né? Ou a gente quando vem aqui, a gente busca ele. E aí então no dia do nosso voo, né, que a gente tava vindo pra cá, tava naquela loucura toda, né, pegando mala, a família levando a gente pro aeroporto, tava o coração a mil, e a porta da nossa casa ficou aberta, eles sempre tinham acesso até a rua ali, a parte de fora, eles iam entrar. Ele era praticamente um gato da vizinhança, assim, sabe? Todo mundo conhecia ele, todo mundo gostava dele, então ele sempre tava dando as voltas dele. Sim, sempre ali perto, sempre ali na rua, do outro lado da rua, mas enfim, aí ele saiu. E aí os meus pais levaram a gente pro aeroporto, e aí quando eles voltaram, eles esperaram, e ele não voltou. Só não, ele não tá voltando, o filho não tá voltando, e a gente precisa ir, porque os meus pais não moram em Blumenau. E nem a minha irmã, que também estava se mudando pra Joinville. Aí eles só esperaram lá até o outro dia e o Pink não apareceu. Ele ficou muito assustado com toda a situação, né? Com o caixa, com a movimentação. Acho que ele viu a mudança acontecendo ali, ele viu esvaziando, viu que a gente não tava mais lá. A casa tava vazia. E daí meio que sumiu. E inclusive os meus pais, na verdade, moram em Blumenau. E eles foram lá, tentaram acho que umas 3 vezes com gatoeira, ficaram um mês tentando. Um mês a gente ficou pagando aluguel aí, extra. Teve um dia que eles falaram assim, André, pegamos outro gato. Eles deixaram lá, né, um petisco e tudo mais, e até um gato que a gente achava que era uma fêmea, mas na verdade descobrimos que era um macho, né, que era o amigão do Pink, que ele tava sempre brincando, capturaram ele. Entrou dentro da casa, pegou o petisco, ficou na gatoeira, mas o Pink não voltou. Não. Quer dizer, ele voltava, eles falaram que eles viam, que eles conseguiam ver ele passando pela casa, os vizinhos também viam ele. Ele voltava, mas na hora que iam tentar pegar ele, ele não deixava ninguém chegar perto, ele fugia. Então ninguém conseguiu pegar o Pink, ficaram um mês tentando. E aí o que aconteceu foi que muitos meses depois, uma vizinha amada do nosso coração começou a tentar dar petisco para ele, deixar ali uma ração, iscas, alguma coisa assim, e ele começou a aparecer. E ele começou a vir mais e mais e mais, até que ela entrou em contato com a gente e falou, olha, o Pink tá aparecendo aqui, eu tô conseguindo dar ração para ele e tudo. Então, de repente, a gente consegue marcar ali, ver com a família de vocês, de tentar capturar ele, sabe? Capturar ele de volta. Inclusive, ele tava, né, magro, tava com o pelo todo detonado, que vocês viram ali no início do vídeo que ele é peludão, assim, né? Ele tem uma juba. E ele tava com vermes e tudo mais. Aí conseguiram fazer essa captura. A irmã da Cris, que é veterinária... Depois de um ano, né? Aí a irmã da Cris, que é veterinária, tratou dele e tudo mais, deu vermífugo, fez tudo que tinha pra fazer.
e aí sim começa o processo dele vir pra cá. Daí a minha irmã conseguiu pegar ele, e daí o que eles fizeram? Quando eles exigem, cada lugar existe uma coisa diferente, tá, gente? Então a gente vai estar falando aqui de Chicago, né, para Illinois e para os Estados Unidos. Então, cada país que vocês forem é diferente, ok? Então, aqui nos Estados Unidos, eles não exigem o teste de sorologia da raiva, né? Tipo, comprovando de que ele tomou. Mas tem que ter a carteira internacional de vacinação, o certificado. Tem que ter a vacina da raiva dada no mínimo 15 dias antes do embarque, para estar certificado de que ela está ativa, né? Não exigem a vacina de FIV-FeLV e um certificado de saúde assinado por um veterinário, que tem que estar uma semana, acho, antes da data da viagem. Isso tem que ser feito, tem que ser apresentado na vigilância agropecuária. Antigamente tinha que ir até lá no aeroporto, na vigilância, que é a Viagro, eu acho, e fazer isso. Hoje em dia não precisa mais, desde o ano passado, eu acho, o ano retrasado mudou, e ela fez tudo por um cadastro online. Então a minha irmã foi lá, viu certinho o cadastro, preencheu tudo com as vacinas, com o Pink também tem microchip, enfim, com todos os dados do animal, o peso e tal, e aí ela imprime esse certificado que tem que apresentar na hora do voo. Aí depois de compradas as passagens, o que tem que ser feito é ligar. Você tem que ligar para sua companhia aérea, que foi o que a gente fez quando a gente descobriu que não poderia levar ele. Você tem que ligar para a companhia aérea e reservar o local do animal no voo quando ele vai contigo, né? O animal de pequeno porte, quando ele vai contigo em cima do avião. E aí, o que precisa para ir com o animal junto no avião? Tem que ter o peso, né? Não pode ser um animal muito grande, e daí precisa de uma caixa de transporte nas medidas certas que a empresa exige. Isso eu não vou falar aqui porque eu não lembro exatamente qual foi a empresa que a gente veio. Muda de empresa para empresa, né? Exatamente. Cada empresa, cada companhia aérea tem as suas exigências diferentes. A gente não sabe quais são os critérios, mas elas são diferentes. Daí você pode ligar, pode entrar no site deles, de alguma forma ter essa informação e compra certinho para não chegar lá na hora, no dia do voo, eles embaçarem com isso, né? Exatamente. Minha irmã foi até no aeroporto apresentar, mostrar para eles a caixa, se dava tudo certo para não ter nenhuma complicação. Sei que tem que ter janelas, parte de respiração aberta, enfim, algumas coisas assim, para ele ir em cima com ela, né? E aí, por que você precisa reservar? Porque eles só aceitam, também varia de companhia aérea, mas eles só aceitam 3 animais em cima na cabine com você, né? No voo. Então... Não necessariamente com você, mas no geral, né? Entre todos os passageiros. Isso. Então, para garantir que seu animal possa ir com você, você tem que ligar e fazer a reserva. Aí, no dia do embarque, ela leva, né, o animal certinho com o certificado da vigilância e a carteira, né, internacional de vacinação na caixinha. E aí, no dia do embarque, na hora, tem que chegar antes. Tem que chegar 1 hora antes do que normal. Então, tem que ser 2 horas antes do embarque, para fiscalizar, né, para ver tudo certinho, checar lá se tá tudo certo. E daí você paga uma taxa. Aí também, às vezes, eu acho que muda de empresa para empresa, mas eu acredito, na época, ela pagou $125. Então você paga essa taxa para a empresa de $125 e aí ele pode embarcar com você. E aí foi esse basicamente o processo, né, o que precisou. E fica a dica aqui, né, pessoal? A gente tá falando de embarcar junto. A gente pesquisou bastante antes de ver, de trazer ele para cá e tudo mais. E a dica é, não despache o bichinho. Seja, né, no mesmo voo que você despachado junto com as malas, ou seja, usar um serviço que nem vai junto com você, que sei lá se vai de navio, vai em outro avião, porque a gente já soube aí de casos, histórias, assim, de bichinho ter sofrido, sabe? Então, pô, a gente sofre ama. por ele ficar perdido, né? Sozinho, sofre. Sem saber direito onde tá. Assim, a gente ama os nossos bichinhos, a gente quer o melhor para eles. Então, leva junto com você. A não ser que de repente seja um animal gigantesco, né? Você tem um malamute do Alasca e não dá para levar junto na poltrona ali, mas se der, leva que é melhor. Ou então, no máximo, leva na carga para quando você sair do avião, o bichinho já tá junto com você. Não usa um serviço que ele vai à parte se você não quiser sofrer. Que perdeu o animal, que ele ficou... Soube de bichos que até morreram, às vezes eles morrem de pânico mesmo, sabe? De desespero, porque imagina a situação, né? Não sabe o que tá acontecendo, tá voando, a pressão do avião, então é muito complicado, né? A gente queria ter a certeza de que ele estivesse bem, que ele estivesse junto, né? Com alguém que confiasse. E graças a Deus deu tudo certo. Ele se comportou super bem, ele não deu nenhum miadinho. Tá emocionada. Não, gente, aí... foi uma grande emoção. O dia que ele entrou de volta na porta, assim, foi difícil segurar
aquela coisa que aparece ao redor do olho, assim, sabe? Ele tá aqui do lado, mas ele é mais no dele. Tá aqui do lado ouvindo a gente falar dele. Mas foi isso. Deu tudo certo e não foi tão difícil assim. É um pouquinho caro, né? Não é a coisa mais barata do mundo se fazer, mas é aquela coisa, né? Os bichinhos, a gente escolhe eles, a gente adota eles, fazem parte da nossa vida, são praticamente como filhos. Não tem, né, como ir para outro país sem pensar em levar os bichinhos junto, né? Que não é uma viagem, né? Se você vai viajar por um tempo, então é meio complicado, né? Pagar a taxa, né? O estresse do animal também, né? Mas como a gente ia se mudar permanentemente, né? Então a gente... Foi uma coisa que a gente optou por fazer. Então, ó, pessoal, aí, ó. Tô bonitão aqui, tô saudável, peludão, pedindo ração o tempo todo, que eu sou um gorducho. E essa é a minha história. Então, fala assim, ó. É isso que a gente tinha pra hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu!